Esportiva com uma informação exclusiva. É isso, Salazar? É isso, Michele. É uma informação que tem tudo a ver com esse link do José Paes, falando sobre Memphis Depay. O Memphis volta hoje, né, estreia na temporada. E enquanto o Memphis Depay tem se preparado fisicamente dentro do CT Joaquim Grava para ficar à disposição do Corinthians, ele que está no seu último semestre como jogador do Corinthians pelo contrato vigente, o Corinthians tem negociado com o staff do Memphis. Inclusive, é importante falar staff, porque a informação que eu tenho é que ele não está participando dessas negociações. Tá. Que ele literalmente disse aos dirigentes do Corinthians: olha, conversa lá com o meu staff, o que vocês decidirem para mim está decidido, eu não vou interferir. Essa é a primeira informação. E o staff do Memphis não ficou muito feliz com o início desse diálogo do Corinthians. Por quê? Vamos lá. Algumas informações importantes aqui. A primeira delas, o Corinthians está em dia com o Memphis Depay no que diz respeito a salário e direitos de imagem. Tudo em dia. Tá. Só que o Corinthians está devendo ao Memphis Depay luvas e adicionais de premiação, aquelas bonificações que ele tem direito. Esse valor, inclusive, aumentou recentemente por causa do título da Copa do Brasil. Neste momento, o Corinthians deve ao Memphis pouco mais de 30 milhões de reais. Não é possível Que é isso? Pouco mais de 30 milhões de reais é o que o Corinthians deve neste momento ao Memphis Depay. Gente. O Corinthians fez uma proposta ao staff do Memphis Depay. Olha, a ideia do Corinthians é pagar uma parte em 2026, a maior parte em 2027 e o restante em 2028. Essa primeira proposta do Corinthians caiu muito mal no staff do Memphis. O staff do Memphis ficou muito incomodado com a possibilidade de terminar de receber esse dinheiro só em 2028. O Corinthians tenta explicar que está num momento complicado financeiramente. O contrato, sabemos, não foi feito por essa diretoria, é um contrato que o Corinthians tem tido dificuldade para cumprir. E o contrato vai até o meio desse ano. Até o meio do ano. O contrato vai até o meio deste ano, até a Copa do Mundo. E é isso, o staff dele não está disposto a terminar de receber só em 2028. O Corinthians tem explicado qual é a situação do clube, como quem diz assim, o Corinthians quer pagar, mas posso pagar deste jeito. Não posso me comprometer. Olha o momento de austeridade que o Corinthians tem passado, olha a situação do Alisson. Por causa de 1 milhão, se o Corinthians entende que isso não é prioridade agora, vou até dar um exemplo. Sabe qual é a prioridade do Corinthians nesse momento? É pagar o Tadieres. Uma informação que nós trouxemos aqui com exclusividade, aqui no Gazeta Esportiva, de que senão o Corinthians vai tomar o transfer ban. Então essa é a prioridade do momento do Corinthians. E pagar o Memphis é algo importante, claro, e o Corinthians apresentou uma primeira proposta. Não caiu muito bem essa primeira proposta, Paulo. E agora, o importante também destacar, o Corinthians está aberto ao diálogo. Essa é uma informação oficial que veio de dentro do clube. Estamos abertos ao diálogo. Tudo bem, se a primeira proposta não foi muito bem aceita, mas vamos conversar. Vamos sentar, vamos tentar encaixar, mas dentro da realidade do clube, que é essa, admitir que deve mais de 30 milhões. E tem uma coisa aqui, lembra daquela bonificação por título? Se o Corinthians ganhar domingo do Flamengo com o Memphis em campo, é mais 4,7 milhões de reais para o Memphis. É um reforço, então, assim, né? Se o Corinthians for campeão domingo, o Corinthians vai passar a dever para o Memphis mais de 35 milhões de reais, enquanto vai pagando direito de imagem e salário. Mas num título desse, Salazar, quanto o Corinthians ganha? Cerca de 12 milhões de reais. Então, pelo menos, paga o jogador e fica com 8 lá. Essa é a lógica, por exemplo, da Copa do Brasil, mas a gente tem visto que não está acontecendo isso. Verdade. Porque o dinheiro vai para as prioridades. O Corinthians quer fazer esse parcelamento, o staff do Memphis não está, por enquanto, gostando muito da ideia do time. Olha, parabéns para o empresário do Memphis que fez esse contrato para ele, né? Excelente empresário, um excelente advogado, porque olha... Que contrato. Mas, Mi, você sabe que esses números são números da Europa. São números para um jogador normal, não é para um fora de série não, hein? O que ele está ganhando aqui, se nós transformarmos aí em euros, nós estamos falando aí, ele ganha 5 por mês. 6, saía 1 milhão de euros. Depende do mês, né? Ele não recebe todo mês a mesma coisa, mas jogador assim como ele ganha 12 milhões, 10, 12 milhões pagando imposto, né? Bruto. Então, se você quer trazer um jogador de fora para o Brasil, você precisa entender que esse jogador ele vai querer ganhar as mesmas coisas que ele está ganhando lá fora. Fizeram o contrato, agora tem que ser muito claro. Tem que ser claro. Olha, mas disso, inclusive, em dado momento, o presidente Osmar Stabile, quando eu questionei ele sobre esse contrato, nessa linha do que você está falando, que a Michele falou, olha, quem fez esse contrato,
O Stabile, nessa hora, sabe o que ele falou para mim? Olha, Salazar, todo mundo sabe quem fez o contrato. Não adianta a gente aqui também ficar apontando o dedo. Mas não fui eu que fiz o contrato. O contrato foi feito pelo Corinthians e nós temos que honrar. Exatamente. Nós temos que pagar. Ponto. Então, assim, me passou até uma certa transparência e pé no chão do Osmar Stabile nesse sentido de... O contrato é lei entre as partes. Ele não concorda, ele também acha que o contrato é lesivo ao Corinthians, só que eu não vejo o Osmar Stabile chorando as pitangas. Sei não, tá bom, fizeram o contrato, tá bom, agora tem que dar um jeito de pagar, só que o jeito que ele tá dando é esse. E o staff do Memphis... E sempre lembrando, né, Salazar, quando foi feito esse contrato? Numa situação que o Corinthians estava muito delicada. Ainda mais a tabela brigando para rebaixamento. Sim. E tava feio o negócio. É que o brasileiro tem memória curta. Depois que vai passando as coisas aí, memória curta. Vale esse investimento? Vale. Não acho. Vale. Eu acho que vale. Todo respeito, eu acho que vale. Tanto é que trouxe os títulos, conseguiu os títulos e agora tem que pagar. Agora, se não tem como pagar, tem que ser franco com o jogador. Não temos. Nós temos aqui, ó, desses 20... Mais de desses 30. 23, mas aí 30 é se tem umas 4 aí se ganhar. Não. Se ganhar vai para mais de 35. Então, já superou os 30 já. Com exclusividade, informação do Thiago Salazar. O Corinthians está com o salário e direito de imagem em dia com o Memphis Depay. Mas deve quanto? Luvas e adicionais de premiação que superam os 30 milhões hoje, antes da final de domingo. Antes da final. Reais. Porque se o Corinthians ganhar, vai ali para uns 34 milhões de reais. Passa os 35. Passa os 35 milhões se for campeão com ele em campo no domingo. Então, mas é aquele negócio, seja franco com o jogador, nós podemos pagar um por mês, um por semana, não sei, seja franco com o jogador. Até 2028 agora pode fazer um contrato com ele e falar assim, nós vamos pagar e depois não paga. Exato, e ainda tem mais informação que a gente vai passar um pouco aqui mais pra frente do programa, que é relacionada a essas propostas e tudo mais que o Paulo citou aqui. Eu só discordo do Paulo quando o Paulo fala que vale. 2 motivos. O Memphis foi importante, fez a diferença para o Corinthians naquele momento? Foi importante, fez a diferença. Mas eu gosto sempre de lembrar que foi uma janela importante para o Corinthians. Não chegou só o Memphis Depay e o Corinthians mudou da água para o vinho. Chegou o Hugo Souza, chegou o André Ramalho. Chegou o Garro nessa? O Garro chegou antes. Um pouquinho antes, O Garro chegou antes. Mas chegaram outros jogadores. O Corinthians era um outro time em campo. Não era o mesmo time com o Memphis. Mas você sabe, que eu pelo Memphis, eu vejo que ele tirou uma pressão das costas de Yuri Alberto. O Yuri Alberto, ele estava muito pressionado. E quando o Memphis chega, ele tira essa pressão do Yuri e o Yuri passa a jogar. Eu tenho uma pergunta para o Salazar e uma Pode dúvida. fazer. Se o Memphis Depay não jogar no domingo contra o Flamengo, aí ele também não tem direito, caso o Corinthians ganhe? Só se ele não for relacionado. Se ele for relacionado e Se ficar ele no for banco... relacionado, se ele for pro jogo e o Corinthians for campeão, o Corinthians tem que pagar a ele. Se ele não for relacionado, aí o Corinthians não teria de pagar. Se for pro jogo, ele recebe. E tem mais. No contrato, do qual nós mostramos aqui também com exclusividade à época, o Memphis Depay, ele tem direito a receber também a premiação proporcional caso ele vá embora. Vou dar um exemplo. O contrato dele acaba no meio do ano. Ele está jogando aqui, o campeonato a Copa do Brasil, um exemplo. Está jogando a Copa do Brasil, no meio do ano ele foi embora. Se lá no final do ano o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, quantos % do campeonato ele jogou? Ele jogou 50% do campeonato? Paga 50%. Então paga 50% da premiação para ele. Assim, ele ganha de todos os jeitos. Ele só não ganha se não entrar em campo, meu amigo. Ganha, se não for relacionado, perdão. Ele ganha sempre. Ele ganha. E eu vou querer saber também do Salazar, mas não agora, porque ele vai dar essa informação depois aqui no Gazeta Esportiva. Se diante de toda essa situação, sendo que o Corinthians deve mais de 30 milhões para o Memphis Depay, se o Memphis fica ou não fica no Corinthians, tendo em vista que o contrato dele é até o meio do ano. Até a metade desse ano. Até a época da Copa. E tem novidades sobre isso também. É até a época da Copa do Mundo. Isso, ele se despede do Corinthians, vai para a Copa do Mundo. Olha, a convocação é em maio. Em junho, as seleções já estão viajando. Já. Então, nós vamos virar fevereiro. Estamos indo para uma reta final de contrato. E tem uma outra informação importante sobre contrato. Não sei se eu falo agora ou se eu falo só na segunda parte. Você vai falar daqui a pouquinho. A gente fala depois? Inclusive junto com essa questão, se ele vai ficar ou não vai ficar no Corinthians. Mas é o seguinte, saiu